The day after, é assim que fala? Meu inglês não é bom não. O dia seguinte, depois do 21 de abril desse 2024, tá certo? E a manifestação do Rio de Janeiro. Tá. Nós tivemos lá uma multidão, né? Vamos mostrar um pedacinho disso aqui e vamos mostrar também, vamos falar sobre, não vou mostrar não, vamos falar sobre o discurso do Malafaia, né? Do pastor Malafaia, que o pastor Malafaia, ele está muito assim, como se diz assim, preparado, né? E ele falou artigos, falou o número de leis, falou o número de artigos, parecia um jurista ali, catedrático, entendeu? Dando aula de legislação ali para a população. Então, eu fiquei muito surpreso com a preparação do Malafaia. E a coragem do Malafaia. E o Malafaia aumentou o tom, né, em relação à fala dele lá na Avenida Paulista. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Eu quero que vocês entendam o seguinte, gente. Depois eu vou mostrar aqui a fala de um, né, de um jornalista acho que da Jovem Pan, falando da necessidade de mostrar, deixar aqui passando aqui, deixa a imagem rodando aqui. Espera aí, é essa aqui que eu quero que roda. Vamos lá, deixar ela rodando aqui, tá? A ideia de Bolsonaro colocar multidões na rua, tá certo? Enquanto que o governo do PT, quer dizer, a esquerda, fica no casulo. Quer dizer, elas ficam ali, ou nos seus canais de direita, ou nos gabinetes, né, dos palácios, ou nos gabinetes, né, dos parlamentares. Ou seja, a população brasileira que vai à rua, né, as ruas, a direita tomou conta, né, e a esquerda não tem mais esse protagonismo. Então, toda vez que o Bolsonaro faz uma visita, uma aparição pública, e qualquer parte que seja do Brasil, o que ele tem? Ele tem uma fotografia do quê? Da realidade, né? Olha, o povo está comigo. E o presidente não tem povo. Como é que ele se elegeu? Entendeu? Então, essa radiografia, essa peregrinação do Bolsonaro pelo Brasil é para reunir o quê? Para reunir uma atmosfera para levar as informações do que vem acontecendo no Brasil às autoridades internacionais. Por quê? Porque o Bolsonaro já tinha conhecimento do que aconteceu nas eleições de 2022. Só que eles não estavam preparados, né, para reagir. E aí houve aquele imbróglio todo, né, que se aconteceu, né, do Alexandre de Moraes não aceitar, né, a denúncia feita pelo PL, aí multar o PL. Mas acontece o seguinte, que aquelas informações que o PL tinha, elas eram, assim, robustas, né? E olha, falou assim, bem, não vamos usar isso agora, porque o Alexandre de Moraes é o presidente do TSE e se impôs, tá certo? E a mídia brasileira, nesse consórcio de mídia, estava todo enganjado em se armar contra qualquer reação, né, de Bolsonaro naquele momento. Aí, então tá bom, né? Ou seja, a primeira coisa que ele fez foi mostrar para o mundo, tá certo, que ele tem o apoio da população. Então, todas essas caminhadas que o Bolsonaro fez pelo Brasil foi para mostrar, e ele ainda fala assim, ó, vamos tirar um retrato para o mundo. Eu preciso de vocês para fazer essa foto. Para quê? Para mostrar para as autoridades do mundo que ele era o presidente que tinha popularidade, que o outro ganhou sem sair do gabinete, sem povo. Entendeu? E diante dos documentos que ele tem, né, das análises que eles têm do processo eleitoral de 2022, por quê? Porque, gente, o que deu moral para o Moraes, olha que trocadilho, né? O que deu moral para o Moraes
foi ele ter acesso aos logs das urnas das eleições de 2018. E aí ele conseguiu fazer a leitura de como é o processo eleitoral. Só que ele não tinha como denunciar isso na época. Por quê? Porque se ele denunciasse, ia mostrar que a fraude ainda foi contra o Bolsonaro e ele ainda conseguiu ganhar do mesmo jeito. Mas ele ficou refém, ele colocou toda a esquerda do PT refém dessa informação dele. E aí ele ganhou esse protagonismo, esse poder todo, entendeu? E aí foi atrás do Lula depois para reunir com o Alckmin para poder fazer uma chapa e se utilizar desse mecanismo, que é a questão que a gente já falou aqui no nosso relatório do mesário pianista, tá certo? Então, chegando ao poder, né, a necessidade de que essa informação não vazasse era muito importante. Só que, aos poucos, a direita foi fazendo uma decodificação e levantando dados e conseguiu chegar àquele entendimento que o Alexandre de Moraes conseguiu chegar em 2018, tá certo? Só que era o seguinte, precisava virar primeiro no plano internacional, certo? Para não dar uma ideia que o Bolsonaro está querendo dar um golpe. Na verdade, o que o Bolsonaro está tentando fazer é que ele, sim, foi vítima de um golpe em 2022, tá certo? Foi vítima de um golpe fracassado em 2018 e foi vítima de um golpe de 2022 de uma forma até arbitrária, tá certo? Então, ele tendo essas imagens, dessas manifestações que ele faz de forma pública, ele eleva esses documentos tudo e entrega para o parlamento europeu e para o parlamento americano. E por que isso está sendo feito agora? Entendeu? Por quê? Porque agora é o período de eleições nos Estados Unidos. E os democratas, né, o Biden, que apoiou esse esquema de dar esse golpe na esquerda aqui do Brasil, esse golpe que a esquerda deu no Brasil, entendeu? Isso tá sendo, como diz assim, combustível para alimentar a campanha da direita nos Estados Unidos. Ou seja, o Bolsonaro hoje não é só o maior líder brasileiro, é hoje o maior líder da direita da América Latina, que está inspirando também, né, a direita europeia e parte da Ásia, tá certo? Mas o importante é o quê? Que esses elementos que estão hoje sendo publicizados pelo Elon Musk, entendeu? Está turbinando a campanha da direita lá nos Estados Unidos. E aí, isso vai refletir, de uma certa forma, aqui no Brasil, tá certo? Por quê? Porque são aliados, né? A direita aqui, com os republicanos dos Estados Unidos, são aliados. Então, quando a gente fala desse mundo digital, desse mundo online, entendeu? O que diz, né? Aí você vai lá na geração dos anos 60, dos anos 70, e a gente que viveu muito isso aqui com os Beatles, tem aquela música do John Lennon, né? Imagine. E ele fala, imagine um mundo sem fronteiras, né? Imagine um mundo falando uma mesma língua. Então, pegue a tradução de Imagine e põe para tocar aí, você fala assim, eu gosto de ouvir o João falando, porque o João faz eu refletir no tempo, né? Então você vai ver que hoje existe isso, a rede social é esse mundo sem fronteiras, esse mundo sem país, né? Por quê? Porque nós somos um, o globo é um, o mundo é um, o planeta Terra é um, a humanidade é uma, e hoje ela se comunica de forma global, entendeu? E isso é importante porque essa liberdade, esse entendimento de mundo, entendeu? Faz com que nós brasileiros tenhamos mais conhecimento, né, da realidade. E aí, o que acontece? O primeiro momento foi denunciar a arbitrariedade, né, do Alexandre de Moraes, provocando essa censura. Que essa censura tinha um motivo,
que era inibir que aquelas informações descobertas pelo PL sobre o processo eleitoral viessem a público nas redes sociais. Porque a grande mídia já tinha o controle da informação e ela era apoiadora desse golpe que a esquerda deu no Brasil. Tá certo? Só que tinha que cercear e policiar a rede social, monitorar para que, quando surgisse uma informação com relação ao processo eleitoral de 2018, no espaço de 2 horas, de menos de 2 horas, esse material pudesse ser retirado de ar. Daí essa necessidade do Alexandre de Moraes de fazer isso. Só que é ingenuidade do Alexandre de Moraes pensar que essa informação que ele conseguiu em 2018 ia ser só dele e que ele ia poder chantagear a esquerda para impor, né, o seu império aqui e colocar o Geraldo Alckmin na presidência. É claro que depois de 2022, né, a direita também abriu os olhos, falou assim, olha, agora nós vamos ficar de olho no pulo do gato. A hora que saiu o resultado das eleições, que os logs foi publicado, aí o pessoal baixou todos os arquivos dos logs. E aí foi feita a leitura, entendeu? E depois, com o tempo, né, foi fazendo uma pesquisa, estudando como que a esquerda manipulou todo o processo eleitoral. Agora eu vou mostrar para vocês aqui uma fala da CNN, daquele jornalista cabeça branca, né, igual eu, né, que já está, como dizer assim, por aqui, de sustentar uma narrativa. Mas vamos ver o que ele está falando. O mundo está sabendo a partir de hoje, oficialmente, que o Brasil, nosso país, é uma republiqueta que elege seus dirigentes políticos com urnas fraudulentas. E insiste essa republiqueta nessa prática nefasta. Embaixadores de dezenas de países ficaram sabendo hoje, oficialmente, que as principais autoridades do judiciário nessa republiqueta estão mancomunadas com fraudes. E que é grave o risco de E aí você tem o pessoal falando, né? E aí são autoridades do mundo inteiro, da Europa, né? Já falando sobre isso, que já identificaram esses logs das urnas. O material já está lá e está circulando, entendeu? Então, é muito grave o que está acontecendo no Brasil. Então você tem uma esquerda acuada, né? Você tem um governo vivendo dentro de um casulo, você tem a perspectiva, né, de, né, um rompimento com o Congresso, que já está evidente, porque eu falei para vocês, acompanhe os movimentos em torno do presidente da Câmara, Arthur Lira. Entendeu? Acompanhem, pesquisem, vai na internet. Hoje é importante vocês entenderem o que está acontecendo em torno do presidente Arthur Lira. E o Arthur Lira está pronto para assumir a presidência da República, nesse tempo inteirinho, certo? É um mandato tampão. Eu entendo até que ele já esteja formando o seu ministério, entendeu? Por quê? Porque isso não acontece assim. Ah, pum, é ele. Não. Essa base, o centrão, um pouco da direita, entendeu? Esse pessoal já está confabulando nos bastidores como que vai ser, né, composto o ministério tampão, né? Por quê? Porque o Brasil não pode ficar à deriva, né? E aí o Lira vai assumir, porque ele é o terceiro na ordem sucessória, né? O Pacheco está correndo um risco danado, entendeu? De ser impeachmentado, de sofrer um processo aí muito grande de impeachment, né? Por quê? Porque ele é a rolha que está impedindo que essa normalidade aconteça no país. E por quê? Ele está refém da esquerda, né? E o Senado está um pouco refém dessa esquerda, né? desse aparelhamento, né? Que acontece através do processo eleitoral. E aí é preciso que, né, as coisas não podem vir por acaso. Então, você vê aquele rio de água límpida, tranquilo, parece que está normal, né? Mas se você for tentar nadar nele, aí você vai ver que você vai caminhando para um outro lado da margem, você vai sair lá no outro lado da margem. Ou seja,
O rio parece que está calmo, mas embaixo tem uma correnteza veloz, entendeu? Então, não ache que se você for atravessar o rio nadando, você vai chegar no outro lado que você quer. Você vai chegar no outro lado, mas lá daqui 2 quilômetros. Por quê? Porque a correnteza está passando, entendeu? Então, é o que eu quero falar para vocês. Não é um lago de água parada, é um rio de água corrente. O Congresso hoje é um rio de água corrente. Nada que aparece nos comentários, né, nos editoriais, reflete o que está nos bastidores. Eu posso te dar alguns sinais. Por exemplo, aquela jornalista da Globo News que levou uma saia justa, né, do Gabeira e depois de uma outra jornalista lá, né, falou assim, tá na hora da prudência. Parece que a mulher sumiu, né, a turma da direita fica aí, cadê ela e tal? Eu nem sei o nome dela, porque eu não acompanho ela não. E outra coisa, né, o desespero desse deputado do PSOL, né, chutando o cara do MBL lá para fora do Congresso lá, entendeu? Perdendo a cabeça. Ou seja, o pessoal está de cabeça quente. Por quê? Porque a correnteza está grande. As coisas estão acontecendo. Tá certo? Então, vocês que acompanham a Comissão Parlamentar de Inquérito há muito tempo e sabem que a gente não está aqui para brincar e a gente não está aqui para fazer fogo no parquinho, né? A gente está aqui para trazer a tranquilidade para você. A gente quer pacificar o país, tá certo? E a verdade é importante, porque só a verdade vai pacificar o país, tá certo? E deixa eu me apresentar, se você está me vendo pela primeira vez. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais, e Minas é um estado de espírito, tá certo? Essa é a Comissão Cidadã de Inquérito, criada para pacificar o país. Esse é o vídeo 241 da CCI. Nós temos o nosso canal no Facebook, que se chama, no meu perfil lá, João Paulo Guimarães, e nós temos 2 canais no YouTube, que é a TV Del Rey e TV Del Rey 4. Se inscreva lá e acompanhe as nossas publicações, tá certo? Eu disse que eu sempre vou, sabe, João, você tem mania de prever o futuro. Não, não é não. São pequenas análises, você fica refletindo, né? Por ser uma pessoa solitária, ficar aqui nas Alterosas, olhando para as montanhas, e aí você percebe como é que o coração do Brasil bate, né? Nós estamos no centro nevrálgico da política brasileira. É Minas, escuta o Nordeste, escuta São Paulo, escuta o Rio, escuta, né, o agro, escuta os Pampas. Então, nós temos essa sensibilidade de entender o Brasil. Não é à toa que daqui de São João del Rei nasceu Tancredo Neves, nasceu Tiradentes. Por quê? Porque aqui a gente consegue ouvir o Brasil. Então, desde já, agradeço a vocês que estão contribuindo com o nosso site, com o nosso trabalho aqui, no jpnoticias@gmail.com, né? Qualquer valor aí que vocês puderem contribuir com o Pix, a gente continua agradecendo, porque vocês precisam da gente e a gente precisa de vocês, tá certo? E a aqueles que ainda querem adquirir o nosso relatório para entender essa política brasileira, né? O relatório do mesário pianista, que é o que quer falar o pessoal aqui, né? Do que se trata o mesário pianista? Parece que a informação já pipocou no Brasil inteiro, né? Então vamos escutar mais uma vez a fala do repórter da CNN, né? William Wacker. Ele sabe o que é... Olha só, como é que ele sabe o que é mesário pianista. O mundo está sabendo a partir de hoje, oficialmente, que o Brasil, nosso país, é uma republiqueta que elege seus dirigentes políticos com urnas fraudulentas. E insiste essa republiqueta nessa prática nefasta. Embaixadores de dezenas de países ficaram sabendo hoje, oficialmente, que as principais autoridades do judiciário nessa republiqueta estão mancomunadas com fraudes. E que é grave o risco de Tem essa mulher falando aí, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Vamos ampliar aqui, porque tem uma legenda ali, tá certo? Aí pode ser que vocês consigam ver o que ela está falando. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui.
Espera aí. Eu tenho que fazer isso aqui. Ó. Vamos lá. Tá certo? Essa aqui é a juíza renomada sueca Anna Anzi. Fala sobre as fraudes nas eleições brasileiras de 2022. Preste atenção. Então, agora é com ela. Vamos ouvir ela aqui. As pessoas são vencidas pelo medo. Eu vou ler para vocês, porque senão fica complicado, né? Tem gente que gosta de me ouvir fazendo outras coisas. Então vamos lá. De nada, viu, gente? As pessoas são vencidas pelo medo. Ela fala. Como algo estranho que tem acontecido no Brasil. Com a reeleição do presidente Bolsonaro. Reeleição, hein? Ela falou com a reeleição, ela não falou com a eleição do presidente Bolsonaro. Preste atenção. É realmente duvidoso um presidente tão popular ser o primeiro a não se reeleger. Por isso que eu falo para vocês, entendeu? Que a estratégia da direita brasileira foi o quê? Foi produzir as fotos para mandar para o mundo, entendeu? Primeiro momento, vamos mostrar para o mundo que eu tenho popularidade, que eu sou o homem que ganhou votos e que o outro, né, é um presidente de gabinete que não tem voto, que não tem povo. Então, esse foi a primeira estratégia que a direita quis levantar para mostrar para o mundo. Então, aí o pessoal tem que prender Bolsonaro rápido, porque se ele sair correndo no Brasil, ele ia produzir essa fotografia. Agora já produziu, tá certo? Agora continue escutando a mulher aqui falando. Então ela diz assim, é realmente duvidoso um presidente tão popular ser o primeiro a não ser reeleito. Principalmente com indícios tão claros de fraudes no sistema eleitoral brasileiro. Analisando de perto as eleições, só pude confirmar o que já desconfiava. Quer dizer, analisando de perto as eleições. O que é analisando de perto as eleições? Estudando o nosso relatório do mesário pianista, você chega às realidades, porque você tem um diagnóstico preciso do que aconteceu nas eleições. Mas, gente, isso aqui é um pedaço. Eu não sou o autor da obra, não, entendeu? É eu e 1.000 pessoas aqui que participam comigo da Comissão Cidadã de Inquérito. E aí parabenizo todos vocês, né, que fizeram parte dessa grande movimentação brasileira, né, de pessoas com o propósito de pacificar o país. Porque essa que é a nossa missão. Quem veio para cá, quem entrou na comissão, sabe, o primeiro propósito nosso era assim, olha, primeiro nós temos que pacificar o país. E aqui não é direita nem esquerda. Nós vamos chegar à verdade e assim pacificar o país. Tá certo? Então essa foi a nossa primeira proposta e é o que está sendo. Então vamos lá. Aí ela fala, analisando de perto as eleições, só pude confirmar o que já desconfiava. Tá certo? Vamos lá. Vamos lá. O outro lado faria o necessário para tirar um homem honesto do poder da nação. Isso é ela falando, tá certo? Vou até desligar meu relógio aqui, porque senão deixa eu tirar aqui, colocar aqui. Tá, vamos lá. O outro lado faria o necessário para tirar o homem honesto do poder da nação. E isso é realmente vergonhoso para a democracia. Agora uma autoridade portuguesa, tá certo? Essa aqui eu vou deixar vocês ouvirem, porque a gente conhece o que nossos patrícios falam, né? Vamos lá. Aliás, nós somos, né, herdeiros do esforço que eles fizeram para construir, né, essa nação brasileira. Devemos muito a Portugal, né, aos portugueses. Vamos lá. Declarou publicamente que vai cumprir a Constituição brasileira. A Constituição brasileira garante ao povo
a legitimidade, o direito de pressionar uma intervenção federal no caso de se verificar que já não existe uma separação de poderes entre, por exemplo, o Poder Judicial e o Poder Executivo, como é o caso, uma vez que o Supremo Tribunal Brasileiro está dominado por uma figura de nome Alexandre Moraes, que neste momento faz o que quer, faz e desfaz. Mas já é público que a administração Biden, através da CIA, pressionou o presidente brasileiro e inclusivamente interferiu nas eleições brasileiras. Também existem milhões de relatos de irregularidades nas urnas, nas máquinas de votos, da mesma forma que é inaceitável esta interferência de um outro país nas eleições de um país livre e soberano. Portanto, o povo brasileiro merece toda a nossa solidariedade, porque neste momento luta pelos direitos fundamentais, pela garantia da execuibilidade daquilo que está escrito na Constituição deles e, sobretudo, pela dignidade da pessoa humana. Portanto, não se esqueçam, nada está decidido, nada é definitivo e ainda há muita água a correr debaixo desta ponte. Partilhem ao máximo esta onda gigantesca de clamor do povo brasileiro por uma... Então, a fala dela é um pouquinho assim exagerada, tá certo? Não é uma questão de intervenção. Nós aqui da Comissão Cidadã de Inquérito não apoiamos intervenção federal, não apoiamos intervenção militar, muito menos agora que o Exército Brasileiro está sob o controle, né, do Alexandre de Moraes, através daquele general que ele colocou lá. Né? Então, nós apoiamos sim, né, que o Congresso resolva essa parada. Por isso que eu falo, agora está surgindo aí o grande projeto, né, Excalibur, né, do rei Arthur Lira. Então, as forças políticas brasileiras já estão, né, isso é uma percepção, viu, gente? Ah, você tem prova com isso? Não, o que eu estou fazendo aqui é uma percepção. Estou usando aqui o meu, como diz assim, né, as mulheres costumam falar, né, meu instinto feminino, né? Então vou usar o meu lado instinto feminino aqui, porque também, né, eu posso estar aqui diante de uma mulher assistindo aqui, então eu posso me apropriar um pouco desse instinto de vocês. Para dizer que sim, né, é possível que já esteja, o Arthur Lira já esteja formando o seu ministério, tá certo? Porque, olha, gente, o Brasil é um caminhão, ladeira abaixo, sem freio. Entendeu? Nós estamos dentro desse caminhão. Nós estamos na carroceria desse caminhão. Cadê o Lula? Entendeu? Você não vê o Lula mais. Cadê o Alckmin? O Alckmin, que foi o protagonista junto com o Alexandre de Moraes para construir essa aliança absurda de PT com PSDB, entendeu? E tá bom, você perdeu 4 eleições, levou 4 bolas nas costas, mas você não precisava fazer isso, entendeu? Não precisava. Você começou na transição, o Alckmin começou na transição, né, como o protagonista do governo, do terceiro governo Lula. Era só ele que aparecia nas manchetes. E uma hora lá até uma repórter começou a chamar ele de presidente. Parecia até que o Lula fica só de primeiro-ministro, como é que é? De presidente, e ele fica de primeiro-ministro. Ele ia ser o presidente de fato e o outro ia ser o presidente que ia ficar viajando com a Janja para fazer turismo. Então, é um projeto muito audacioso e muito arrojado que o PSDB tentou fazer, junto com Alckmin e Alexandre de Moraes, entendeu? Que lutou tanto para resolver essa questão da urna eletrônica, da fragilidade do sistema eleitoral, mas que ao ver o seu capital, né, sendo dilapidado pelos embates, né, porque você põe aí 2 países numa guerra, entendeu? Vamos supor, Rússia e Ucrânia. Aí os dois começam a se bater, um joga bomba no outro, Ficaram aí 15, 13 anos brigando. No final, é lógico
que os dois vão estar variados. Todos os dois países estão com a estrutura deficitária, porque eles sofreram bombardeio um do outro, entendeu? Então, tanto o PT como o PSDB saiu desgastado dessa luta fratricida, né? E depois eles reuniram os cacos e trouxeram de volta esse esquema, porque seria o jeito deles sobreviver, porque o país do lado ali, o pessoal falou, não, vamos com o Bolsonaro. Então, gente, isso é o The Day After, né? É o dia seguinte ao 21 de abril que nós estamos trazendo aqui essa análise para vocês, tá certo? Então comente, se você concorda comigo, comente, se você não concorda, discorde, tá certo? Mas compartilhe também, deixe outras pessoas participarem desse debate. É importante que a gente tenha uma visão clara, calma, serena, sabe? Porque hoje a gente tem que dizer muita calma nessa hora, tá certo? Então, como eu digo, né, há muito tempo que eu venho dizendo, e está lá no meu, né, nas minhas iniciais do meu perfil no Facebook, o importante é que você tenha a noção, né, que você é eterno e que tudo que você tem é um instante. Então, viva o instante. Esse é a eternidade. Esteja presente o tempo todo, porque você nunca nasceu, você nunca morreu, você sempre esteve aqui, você é parte desse universo, você é o próprio universo se manifestando nas suas várias particularidades. Tempo, tempo, tempo. Eis o que eu não entendo. O tempo não existe, a não ser que a gente pense nele. O que é o passado? O passado são as nossas experiências registradas nas nossas memórias. É o acúmulo do conhecimento. E o que é o futuro? O futuro é a projeção do passado modificado. Você não conhece o futuro, você conhece o passado. Então você planeja um futuro baseado no seu passado. E aí você fala, isso deu certo, isso não deu certo, eu vou fazer assim no futuro. Então o futuro é o passado modificado. Isso tudo fica no plano do quê? Da memória. Tudo que você tem é esse instante, é o presente. Então fique atento aos sinais que a vida te mostra. Tá certo? Fiquem com Deus. E que o manto de Nossa Senhora continue protegendo, abençoando todos vocês, toda a família brasileira. Um abraço. E as famílias do mundo inteiro.